Tem uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Queria que você abrisse a sua Bíblia, ou você olhasse aqui para a nossa projeção, né? Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, versículo 16, melhor dizendo. Boa noite primeiro, né? Boa noite a vocês, graça e paz. Queremos dizer que estamos bem, né? Nossa alma está bem, diante de tudo que houve, né? A gente tomou um susto assim, mas sabíamos que o inimigo não ia prevalecer. Graças a Deus não prevaleceu, né? Não levou nada que tinha aqui dentro, nem vai levar, porque nós somos dizimistas. Essa igreja é dizimista, né? A igreja dá dízimo também, né? Tudo que entra nessa igreja, a igreja dá dízimo, dos dízimos. Então, isso protege-nos, né? Ele não levou nada, nem vai levar, em nome de Jesus. Porque os anjos do Senhor estão ao redor dessa igreja, da tua casa, amém? Declara na tua casa, os anjos do Senhor estão ao redor da minha casa, Satanás não entra, não ultrapassa a sebe de proteção. Mas vamos falar aqui sobre, Hebreus 4:12, 4:12, diz assim, falei 16, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela é apta para discernir, né, os pensamentos e propósitos do coração. Tem uma versão que diz que a palavra de Deus, eu acho que é a versão Arque, né? Que diz que a palavra de Deus, ela é poderosa para discernir propósitos e intenções. Aqui, pensamentos e intenções do coração. E se a gente pode dar um título hoje a essa mensagem, nós vamos dar o título Discernindo as Intenções. Amém? Então, isso é muito importante na nossa vida cristã, para a gente viver uma vida de vitória contra as astutas ciladas do inimigo, tá? Que a gente possa discernir o que está por trás de tudo aquilo que chega, né? De todo o pensamento e toda a intenção que se levanta dentro do nosso espírito, né? Qual é a intenção por trás disso? E aí me veio um texto da palavra de Deus também, que está lá em Mateus capítulo 16, onde Jesus ele é tentado, né? A gente sempre fala sobre a tentação de Jesus lá no deserto. Deixa eu dizer para vocês antes, Mateus 16, verso 21. Então, como eu estava dizendo, a gente sempre cita a tentação de Jesus no deserto, mas aqui Jesus também, ele teve um aspecto de tentação também, de uma forma diferente, mas teve. E olha esse texto que diz: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, a padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos principais, sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Aí no verso 22 diz assim: e Pedro, tomando-o à parte, então Pedro chama Jesus, né, para perto assim, sai um pouquinho de lado, ele toma Jesus à parte e começa a dizer a Jesus: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, ou que me serve de pedra de tropeço, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas apenas ou só as que são dos homens. Irmão, esse texto aqui é tão rico, tão cheio de revelação, de entendimento, de profundidade e até de mistério, né? Porque o mesmo Pedro que foi usado por Deus para dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o mesmo Pedro que de repente ele é usado por Satanás. A boca de Pedro se torna um veículo pelo qual Satanás fala. Isso é muito sério. E é interessante como Jesus discerne a intenção das coisas. Jesus, se ele tivesse se voltando apenas para a pessoa dele, o ego dele, ele tinha dito: é mesmo, né, Pedro? Talvez se fosse um de nós: eita, é mesmo, né, Pedro? Eu morrer, sofrer, ser humilhado, padecer, né?
Para que isso, né, Pedro? Verdade. Eu vou fazer isso comigo mesmo, não. Né? Parecia a coisa certa. Você concorda comigo que parecia a coisa certa? A pessoa se autopreservar? Fala de verdade, irmão. Quantos de nós fazemos de tudo para nos autopreservar? Para evitar o sofrimento, para evitar o constrangimento, né? Para evitar a angústia, para evitar sentimentos e coisas que não são agradáveis à nossa alma, não são agradáveis à nossa vida, não é? Então, na verdade, o mundo, ele busca, né, está em busca da felicidade. Inclusive, quando as pessoas se casam, elas falam assim, eu vou me casar para ser feliz, né? Sim ou não? Eu quero ser feliz. Tudo na vida, o homem, tudo que ele faz, o ser humano, tudo que ele faz é em volta da sua felicidade. O mundo busca felicidade. E tudo que o mundo faz é em torno de quê? Eu quero ser feliz. Então, nunca nós vamos ver esse tipo de discernimento e intenção no mundo. Que tipo de discernimento? Esse discernimento de dizer, não, haja o que houver, haja o que acontecer, eu vou fazer a vontade de Deus, mesmo que não seja agradável. E Jesus, nesse momento, ele discerne a intenção do diabo e ele diz, para trás de mim, Satanás, porque você é uma pedra de tropeço, porque você é algo ou alguém que se coloca diante de mim para me fazer cair. É isso que significa pedra de tropeço. Sabe que o diabo fez com Jesus, ele faz também conosco? Desculpe. Se ele foi uma pedra de tropeço para Jesus, ele vai querer ser uma pedra de tropeço na nossa vida. E pedra de tropeço significa exatamente isso, algo que se coloca na frente, na minha frente, na sua frente, para nos fazer tropeçar, para nos fazer cair, para nos fazer ser escândalo ou escandalizado. Estão comigo, meus irmãos? Por que é importante nós atentarmos para esse texto? Porque nós somos cristãos. E o que isso significa? Que nós somos seguidores de Cristo. Nós andamos nas pisadas dele. E aquilo que ele fez é importante a gente estar atento para fazer. Quando Jesus termina de falar isso, né? Você é uma pedra de tropeço. Aí ele diz por quê? Ele diz porque você não compreende. Tem versões que diz porque você só cogita, só pensa, só compreende coisas do ser humano. E não coisas de Deus. No verso 24, ele diz, então disse Jesus aos discípulos. Jesus aproveita aquela situação e ele diz aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha que coisa interessante. Me parece, irmãos, que não é muito o tipo de sermão que a gente gosta de ouvir, não é? Ou o tipo de sermão que dá muito ibope, mas está na Bíblia, tanto quanto os outros versículos. Mas são sermões que precisam ser pregados, tanto quanto outros sermões precisam ser pregados, você entende? Jesus aqui diz, baseado naquilo que foi feito antes, na repreensão que ele deu a Pedro, e na exposição que ele faz das intenções de Satanás, ele continua dizendo, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir após mim, precisa negar a si mesmo, precisa renunciar à sua própria vida. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, aqui Jesus está nos ensinando como vencer a tentação. Aqui Jesus está nos ensinando como ter uma vida de vitória contra o diabo. E eu gostei muito de uma pregação que houve essa semana aí, de um pastor. Ele disse assim, que as pessoas querem vencer o diabo jejuando, é uma forma também. Mas elas querem vencer o diabo fazendo 1001 coisas naturais. Mas a forma mais consistente e poderosa de eu e você vencermos o inimigo na nossa vida é negando a nós mesmos. Porque todas as vezes que o inimigo vier tentar a minha vida e sua, ele sempre vai, vamos dizer assim, ele vai colocar em evidência o teu ego, as tuas necessidades naturais, a tua autopreservação.
Todas as vezes que ele vem para tentar, ele sempre vem por esse viés de que você tem que ser autopreservado, você não precisa fazer isso, você não tem que fazer isso, você não tem que servir a Deus, você é novo demais, você é nova demais, você tem a vida pela frente. Olha, você não precisa estar na igreja, você não precisa servir na igreja, você não precisa seguir a Cristo, deixa para depois, quando você estiver mais velho. Vocês estão entendendo? Então o inimigo ele sempre vem por esses caminhos da autopreservação. Eu não preciso. Para que eu vou fazer isso? Eu não preciso. Para que eu vou estar servindo? Para que eu vou estar na igreja? Para que eu vou abrir mão do mundo? Porque eu não vou viver como o mundo anda, fazer o que o mundo faz. É tão confortável para a carne, é tão bom para a carne, né? É tão bom viver aí no mundo, namorar com 1001 pessoas, né? É bom estar aí no mundo, né? O mundo adultera, o mundo fofoca, o mundo, irmãos, vive para si. Para que eu vou viver em igreja? Isso é tão pequeno, isso é coisa para a gente fraca. Sabe, irmãos, isso é coisa para a gente de Cristo. Jesus diz, quem quer preservar a sua vida, vai perder. Então, parece muitas vezes que a gente está perdendo em servir a Deus, em obedecer a Deus, em andar no caminho do Senhor. E Jesus já disse, certa vez, em outro sermão, ele disse que a porta da salvação ela é estreita mesmo. E ele diz, são poucos que passam por ela. Eu ouvi esse tipo de sermão quando eu tinha 5 anos de idade. Hoje em dia ninguém fala esse tipo de sermão em que a porta é estreita, o caminho é apertado. É negar a si mesmo, é um sofrimento na carne, é um sofrimento na alma servir a Cristo. Por quê? Porque a nossa carne, a nossa alma, sempre ela quer estar no conforto, sempre ela quer ser aplaudida, sempre ela quer se autopreservar, sempre ela quer fazer aquilo que agrada para ela, mas Jesus não fez a vontade dele. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, você abre por favor, Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, vamos ver a partir do 5, do 3, por favor, do 3, obrigado. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, isso é um caminho apertado. Amém? Isso não é um caminho confortável, sempre você se colocar numa posição de humilhação, sempre colocar outra pessoa superior a você. Mas esse é o caminho da salvação. Ele diz, não faça nada por contenda, não faça nada para receber glória para você mesmo, não faça nada para inflamar contenda, confusão, problema, não faça nada por isso, mas tudo que nós devemos fazer é por humildade, e cada um considere os outros superiores. No verso 4 ele diz, não atente cada um para o que é propriamente seu. Mais uma vez ele trabalha aqui com o ego da gente, mais uma vez ele vem nos vacinar, para que nós não vivamos uma vida voltada para a gente mesmo, para o nosso ego, para o nosso bem-estar, para aquilo que é bom para a nossa alma. E ele diz, mas cada qual também para o que é dos outros, ou seja, ter misericórdia dos outros, compaixão dos outros, olhar para os outros. E no versículo 5 ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então ele fala aqui, Paulo fala para que nós venhamos a preservar dentro da gente os sentimentos que tinha em Jesus. Que tipo de sentimento Jesus tinha? E ele fala no 5, ele diz, no 6 então, de sorte que sendo em forma de Deus, ou seja, ele era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Por favor, essa versão é qual? Almeida Corrigida Fiel. Põe aquela versão que diz, põe a arque ou ara, por favor. Eu acho que a compreensão fica melhor daquilo que eu quero ministrar. Põe o 7, Tirza, por favor. O 6, desculpe, o 6, é porque eu estou olhando só para baixo. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. 7 agora. Mas aniquilou-se, eu gosto da versão que diz esvaziou-se. A si mesmo, tomando, forma de esvaziou, é a Rá, né? Revista atualizada. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana,
Pode passar? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Deixa um pouquinho parado aqui, depois eu vou ler o restante dos versículos. Então, Paulo diz aqui que haja na gente o mesmo sentimento que houve em Jesus. Ele era Deus, ele tinha a soberania de Deus, o poder de Deus, a vida de Deus, ele estava com Deus, ele era o criador de todas as coisas, ele estava aqui antes de tudo ser criado, ele era poderoso, maravilhoso, ele era o alfa e ômega, o filho do Deus bendito, o grande eu sou, o grande criador vivendo nas ruas de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que ele pega esse tipo de consciência, esse tipo de sentimento, o que é que ele faz? Ele esvazia-se a si mesmo, aniquila aquilo. É como se ele tivesse pegado essa verdade sobre ele e abafado. Para quê? Ele fez isso para que ele se tornasse como um de nós, para que ele se tornasse como nós, e a Bíblia diz que depois que ele se rebaixa a esse nível, ele ainda se rebaixa um pouco mais, como? Morrendo em morte de cruz, que era uma morte humilhante. Era uma morte, irmãos, que era desprezada, era o pior tipo de morte. E a Bíblia diz que ele vai lá, ele morre pior tipo de morte, e é humilhado, mas depois de tudo isso, pelo que Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Isso mostra que toda renúncia tem uma recompensa. Isso mostra que todo sentimento em nós de agradar a Deus, nós vamos ter a recompensa da parte de Deus. Que tudo que fazemos para Deus, em nome dEle, por Ele, renunciando à nossa própria vontade, não passará despercebido, meus irmãos. Jesus disse que aquele que perde a sua vida vai ganhar. E aquele que pensa que está ganhando a vida, vai perder. É um engano. Esse mundo, ele anda na contramão das coisas de Deus. Quando a gente pensa, irmãos, que agradando a nós mesmos, vivendo para nós mesmos, pensa que estamos se preservando, nós estamos morrendo. E não nos percebemos. Mas hoje o Senhor, Ele nos convida a viver de verdade para Ele. A viver de verdade, né? O que a gente tem que renunciar? O que Deus tem falado com a gente já há tanto tempo que a gente tem ouvido o Senhor falando, deixa isso por amor de mim, abre mão disso por amor de mim, e mesmo coisas lícitas. Existem coisas lícitas na nossa vida que nós estamos segurando. Existem coisas que Deus nos dá que parece que depois se torna um Deus na nossa vida. Mas sabe que Deus, nosso Deus, Ele não quer que nada seja um Deus na sua vida além dEle. O teu coração, a tua alma, a tua vida deve estar ocupado por Ele. O trono da nossa vida deve ter apenas um rei, é o Rei Jesus. Se nós não estamos sendo assim, irmãos, nós estamos perdendo a vida. E o que é que nós temos que dar para Deus? Qual é o trono da nossa vida que Jesus tem que sentar? Não é? Todos nós temos coisas, todos os dias, a renunciar e a dizer, Senhor, toma teu lugar nessa área da minha vida. Toma teu lugar nessa área da minha história. Toma teu lugar dentro da minha família. Toma teu lugar dentro do meu casamento. Toma teu lugar dentro dos meus relacionamentos, Senhor. Toma teu lugar no meu ministério. Toma teu lugar no meu ego, Pai. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E o perigo que eu vejo de tudo isso, irmãos, de viver uma vida fora dessa realidade, é que não é apenas questão de alma, não é apenas questão de mente, mas é questão de espíritos. A Bíblia mostra aqui que quando Pedro tentava convencer Jesus a não morrer, enquanto Pedro tentava convencer Jesus a se autopreservar, na verdade quem estava usando Pedro era Satanás, meus irmãos. Alô? Então às vezes a gente pensa assim, isso é coisa de igreja, isso é coisa da alma, isso é coisa de mente. Não, irmãos, é coisa de demônios às vezes. Se Pedro foi usado por Satanás, vamos dizer assim, o chefe da igreja, né? Um dos primeiros chefes da igreja, a gente tem que ter cuidado. E nunca esqueça, a chave nessa noite que eu quero que a gente guarde no nosso coração, Satanás, ele sempre vai apelar para o seu ego. Sempre. Lembra da tentação agora no deserto? Quando ele chega para tentar Jesus, ele não chega para tentar Jesus com outro tipo de proposta. É a mesma proposta.
O que é que ele fala para Jesus? Transforma pedra em pão. Ou seja, Jesus estava com fome? Estava com fome, 40 dias de fome. Sabe que quando mexe no estômago da gente, mexe na nossa estrutura, certo, irmão? Eu gosto muito de dizer, barriga não espera, né? Quando a gente está trabalhando na assistência social, né, quando a gente está pedindo alimento, geralmente eu digo assim, meu irmão, pelo amor de Deus, nos ajude, porque barriga não espera. Não é assim? Você toma café da manhã, chega 1 hora da tarde, você já está. E sabe, não sei, tem algumas pessoas que quando não comem ou estão com fome, ficam irritadas, de mau humor. Sérgio fala para mim assim, eu não entendo isso, eu quando fico com fome me sinto fraco, eu me sinto abatido, fico quieto, tu fica com raiva, eu digo, eu não sei, cada um reage diferente. Gente, eu com fome, misericórdia, fico irritada, eu tenho que confessar para vocês meus pecados, né? Gente quer me ver de mau humor, eu com fome. Se você me levar para passear com você, e eu passear com você, um lugar lindo, maravilhoso, mas eu começar a sentir fome, eu começo a ficar inquieta, meio assim, sabe, impaciente, é fome. Me dê qualquer coisa para comer e eu fico legal. E eu brinco dizendo, eu tenho que manter essa estrutura desse tamanho, né, gente? Não é não? Então, barriga não espera. Jesus estava 40 dias no deserto. 40 dias. Qual é a melhor coisa quando uma pessoa está com fome, gente? Dá comida para ela. Então, Satanás, ele vem sorrateiramente e ele fala para Jesus, transforme agora em pão. Ou seja, é comida. Você está com fome, coma. Agora eu pergunto para você, a Bíblia diz que isso foi uma tentação. Agora eu pergunto para você, transformar pedra em pão é pecado? Sim ou não? Não, gente. E por que é tentação? Agora vocês vão ter que me dizer. Você já parou para pensar isso? A gente sempre fala, Jesus foi tentado, Jesus foi tentado, foi tentado. Eita, Jesus foi tentado, mas ele foi tentado em transformar pedra em pão, e não tem pecado nisso, gente. Ele poderia fazer. Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Ele multiplicou pão e peixe, sim ou não? E foi pecado quando ele multiplicou pão e peixe? Depois ele multiplicou pão em outra ocasião, certo? E era pecado fazer isso? Não, e por que lá no deserto foi? Diga assim, por causa da intenção por trás da proposta. Então a proposta chega para a minha vida, para a sua. Mas o que a gente tem que analisar, qual é a intenção por trás disso? Qual é a armadilha que está por trás disso? Parece lícito, parece bom, é maravilhoso, é top de linha. E por trás, quem é que está falando? Quem está mandando a proposta? Foi isso que Jesus discerniu, e é isso que o Senhor Jesus fala para a sua igreja. Filhos, aprendam a discernir o que está por trás das palavras. Aprendam a discernir o que está por trás da beleza, o que está por trás da maquiagem, o que está por trás do cenário, o que está por trás de toda essa bagunça, talvez, o que está por trás, que está sendo um veículo de destruição e de pedra de tropeço na minha vida. Satanás, ele é pedra de tropeço, meus irmãos, e ele vem para te fazer cair, e ele vem para te fazer causar escândalo, e ele vem para te envergonhar. Mas eu te digo uma coisa, o Senhor Jesus te diz nessa noite, aprenda a discernir as intenções por trás das palavras e dos pensamentos. Nem todo pensamento que chega na tua mente é de você mesmo. Eu posso te dizer que eu acho que mais de 50% dos pensamentos que norteiam a mente das pessoas durante todo o dia dela, maioria não é dela mesma. São externos, são de fora. São pensamentos, ou como a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que ele fala tão bem a respeito de renovação da mente, o apóstolo Paulo diz que são setas inflamadas do maligno. Mas a Bíblia também diz em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 5, deixa eu ler para você aqui, na projeção, fica melhor, a gente vai mais rápido. Tisa, põe, por favor, o 3, verso 3. Porque embora andando na carne, ou seja, andando no corpo físico, um corpo humano, um corpo de carne e osso, como a gente anda, a gente se move, Deus deu esse corpo para poder a gente existir no planeta Terra, porque nós somos um espírito, na verdade, nós não somos um pedaço de carne,
nós não somos seres limitados, imortais, onde no momento que a carne acaba, tudo acaba, não. A carne acaba, mas o espírito, ele permanece, né? Somos eternos, e a Bíblia diz que nós estamos nesse corpo de carne. Mas isso é apenas para a gente poder viver no planeta Terra, senão a gente não conseguiria viver aqui. Porque aqui não vive espíritos, aqui vive pessoas de carne e osso. Deus fez o ser humano e carnal para viver numa terra habitável, carnal e visível, e tocável, e palpável. Vocês entendem? Mas ele diz, embora essa seja a nossa realidade, nós não lutamos segundo a carne. E ele diz mais, porque as armas da nossa milícia ou da nossa luta não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas e anular os sofismas. Então, eu acho maravilhoso quando Paulo diz assim, as armas da nossa luta não são carnais. Então, às vezes, a gente está querendo ganhar uma batalha que é espiritual de forma carnal. A gente está querendo vencer uma batalha que é no espírito, de forma humana, de forma emocional. Não vence, meus irmãos. As coisas espirituais, elas vencem pelo espírito, elas não vencem pela alma, elas não vencem pela força da carne, pelo braço, né? Como disse já o profeta, não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito de Deus que nós vencemos as nossas batalhas. E o apóstolo Paulo continua a dizer que as armas do Senhor, elas são poderosas, aleluia. E no versículo 5, ele continua a dizer, e essas armas vão destruir toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Aqui está uma das chaves também de vitória em meio à tribulação, em meio a tempo difícil, em meio à perseguição, em meio a tempo de tentação, de provação. Ele diz que nós precisamos pegar aquele pensamento que chegou e levar cativo, levar prisioneiro à obediência de Cristo. É o que Sérgio falou aqui no louvor, falando a palavra de Deus. Isso é arma. Então, às vezes, nós estamos vivendo uma vida cristã como se a gente não tivesse armas. Mas o Senhor te diz nessa noite, eu te dei armas, filho. Eu te dei armas, eu te dei armas. E essas armas, elas são liberadas pela palavra de Deus na sua boca. Quando você fala a palavra, como Jesus fez naquele dia. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Sabe que nós precisamos dizer mais vezes isso? Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço na minha vida. Você não cogita coisas de Deus, você só cogita coisas de homens. Para trás de mim, Satanás. Ou como Jesus disse lá na tentação do deserto, nem só de pão vive o homem, Satanás. Então, Satanás ele vem apelando para o nosso ego, ele vem apelando para a nossa alma, ele vem apelando para a satisfação humana. Mas quando a gente fala a palavra de Deus, quando a gente declara a palavra de Deus, sabe de uma coisa? É arma de poder na nossa vida. O Senhor te diz nessa noite, abra sua boca, filho, pois eu te dei uma espada de 2 fios, e ela vai discernir as intenções. Ela vai discernir as intenções. Você não será enganado, meu irmão. Você não será enganada, minha irmã, porque as intenções por trás vão ser discernidas pela palavra de Deus quando você leva cativo o pensamento. Você pega o pensamento, leva cativo. Quando você traz cativo, ele discerna, essa intenção aqui é maligna. Isso é pedra de tropeço na tua vida. Isso vem para te destruir. Você vai dizer, para trás de mim, diabo. Para trás de mim, diabo, porque você só cogita de coisa da carne, você só cogita de comer, beber, se satisfazer, você não cogita de coisas de Deus, coisas sobrenaturais, coisas importantes, eternas e poderosas. Aleluia! Que diz mais? Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Poderosa é essa palavra, amém? Então, isso é vencer o diabo, meus irmãos. Isso é ter uma vida vencendo o diabo. Isso é ter uma vida de vitória na nossa vida. Todas as vezes que pensamento chegou, vamos discernir. De onde é que isso veio? Veio de Deus? Veio não, então para trás, Satanás. Agora, como o pastor disse no começo, você tem que falar, meu irmão. Você tem que ser um maçarico de Jesus. Já viu o maçarico? Maçarico, ó, cospe fogo.
Quando você fala a palavra, você está falando fogo na sua casa. Quando você libera a palavra, irmão, e eu gosto do que o profeta Gil sempre falava, ele dizia, mosca não senta em chapa quente. Mosca não senta em chapa quente, meu amigo. Então, quando você libera a palavra, fogo sai da sua boca. E sabe quando o fogo sai da sua boca? Mosca não senta lá, não. Mas, pelo contrário, quando a chapa está fria, eita, o mosqueiro é grande. E a gente sabe quem é o Deus das moscas, né? Eita, peguei pesado? Mas nós somos igreja, nós entendemos de coisas espirituais mais de qualquer outra pessoa na face da terra. Você sabia que a igreja é o povo que mais entende de coisa espiritual? Você pode procurar em qualquer religião aí, ó, espiritismo, ismo, eles só falam em reencarnar, em viver uma nova vida, e eles falam que reencarna e volta, e o ser espiritual, mas eles não falam do diabo. Eles não falam que existe diabo, eles só falam que existe uma vida eterna, que essa vida... Você não deu muito certo, você volta, faz tudo certo de novo, e está tudo bem. E existe um inferno, mas é um inferninho chamado umbral, que você passa por lá, só alguns dias, para dar uma purificada. Todo tipo de doutrina, mas ninguém fala de que existe um diabo, mas Jesus foi a pessoa que mais falou que existe um inimigo chamado diabo. Alô, igreja? Então, às vezes a gente conhece crentes, e aí os crentes falam assim, não fala esse nome não. Psh. Algumas crianças chegaram no departamento infantil assim, a gente deu uma desmistificada nelas. Lá no verbinho, quando elas chegaram, tia, não pode falar esse nome. Shhh. Eu falei, por quê, filha? Não pode, a gente fala coisa ruim. Por quê, filha? Porque não pode. Eu falei, pode, filha, pode falar e você pode repreender. Repreenda em nome de Jesus, ele está debaixo do seu pé. Por que as crianças vêm com essa cultura? Porque elas aprendem em casa. Sabe que lá no Nordeste, as pessoas não falam câncer, falam CA. Porque não pode falar. Porque se falar, acontece. Sabe que as pessoas têm um monte de misticismo, inclusive na igreja. Mas Deus não nos chamou para viver assim. Deus nos chamou para discernir as coisas, colocar nome delas e repreender e reconhecer. Porque enquanto você não reconhecer o inimigo, você não luta contra ele. Enquanto você acha que não tem inimigo, você acha que está tudo bem, mas no momento que você se levanta como um maçarico, com a palavra de Deus na sua boca e fala, para trás de mim, diabo, eu agora estou te vendo, eu estou te discernindo, você está querendo me fazer pedra de tropeço. Deixa eu te falar uma coisa, diabo, o maior é o que está em mim do que o que está no mundo, e eu vou viver a minha vida para Deus, mesmo que não seja agradável, mesmo que não seja confortável para a minha carne e para a minha alma, eu vou viver em obediência. E sabe que a Bíblia diz que Jesus viveu esse tipo de vida, obedeceu até a morte, morte de cruz. Você sabia que Jesus não queria morrer na cruz? Não, a alma dele, o espírito dele tinha essa resolução. Ele se propôs a fazer. Mas a alma dele não queria não. E onde está esse texto? Está quando ele disse, Pai, em choro, em angústia, ele diz, Pai, não seja feita a minha, mas a tua. E a Bíblia diz que ele chorava e ele suava gotas de sangue, e ele dizia, não seja feita a minha. Então ele tinha uma. Alô? E pelo texto nós entendemos que ele tinha uma que era diferente da do Pai, porque ele disse, não seja feita a minha, mas a tua. Então a dele era diferente da de Deus. Então a dele, ele não queria passar por aquilo, mas ele se submeteu a obedecer a Deus, e a Bíblia diz que por causa de sua obediência, Deus o exaltou no lugar mais alto. Sabe que Deus não tem problema em exaltar a gente? Sabe que Deus não tem problema em engrandecer o nosso nome? Deus não tem problema de fazer os seus filhos crescerem, ter um nome grande e poderoso. Deus não tem problema com isso, não. A questão é, isso é feito quando a gente se esvazia totalmente de nós para fazer a vontade de Deus. Aí Deus encontra um lugar em nós onde Ele pode nos exaltar alto, alto e bem alto. E a Bíblia diz que Ele exaltou Jesus de uma forma tão grande, que deu um nome acima de todo nome. E o nome de Jesus está acima de todas as coisas. Tudo se submeteu, porque um dia
ele se humilhou. Ele foi colocado no lugar de autoridade, porque ele se submeteu. Ele foi colocado em um lugar de poder, porque ele se sujeitou. Então, toda a autoridade, ela vem de baixo, ela vem fundamentada em uma vida de submissão. Às vezes a gente quer ter autoridade espiritual, mas a gente não se submete a Deus. Toda a autoridade que você vai receber de Deus, como homem e mulher de Deus, ela vem debaixo de um critério que você se submeteu primeiro. Aí Deus te engrandece, Deus te exalta, Deus te levanta, porque Deus não tem proposta dos filhos dele ser humilhado, estar sempre por baixo, mas o tempo da renúncia é necessário para que a gente possa ter um lugar maior e mais autoridade em Deus, irmãos. Vocês estão entendendo? É um pressuposto para a exaltação, para o crescimento espiritual, para uma vida de vitória, para uma vida inabalável, para uma vida forte, é uma vida de submissão a Deus. A palavra de Deus diz, Paulo diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, às vezes, a gente fica só naquele discurso, né? Eu vou resistir o diabo, eu vou resistir o diabo. Muito bem, mas a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus. Antes de resistir o diabo, eu preciso me sujeitar a Deus. Eu não posso querer encarar o diabo de frente e ser páreo para ele se eu não me sujeito a Deus. Vocês estão entendendo? Então, a sujeição a Deus, a obediência a Deus, a vida com Deus vai te levar para um lugar alto em Deus, onde, irmãos, ele te coloca num lugar espaçoso, um lugar de poder, um lugar de vida e vida em abundância. Realmente, nesse lugar, nós vamos conhecer a vida. Nós vamos conhecer a vida. Deixa eu ver se eu tenho tempo ainda aqui. Tem um pouquinho de tempo ainda. Então, a Bíblia fala lá em Apocalipse, estou quase terminando. Apocalipse, capítulo, deixa-me ver, 12. Apocalipse é um livro, você sabe que é um livro escatológico. Isso quer dizer que é um livro que fala dos últimos tempos, dos últimos dias da igreja, né? Então, o Apocalipse, parte do Apocalipse ainda não se cumpriu, ainda vai se cumprir. E essa passagem que nós vamos ler aqui está falando da gente no futuro. Olha isso, que filme hollywoodiano, mas verdadeiro, amém? Que filme passa aqui das nossas próprias vidas lá no futuro. Eu não sei você, mas eu quero estar incluída aqui, nesse dia. Ele diz... Viu-se grande sinal no céu, a saber, 11, verso 11, 12 e 11. Por favor, glória a Deus. Vamos lá. Eles, pois, está falando de quem? Diga assim, está falando de mim. Está falando de mim, irmãos. Eu não sei de você, mas eu vou estar lá. Eu tenho certeza que eu vou estar lá. Porque eu fui predestinado à salvação. Você também? Eles, pois, o venceram. Venceu quem? O maligno. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. 3 pontos importantes da vitória na guerra. O sangue de Jesus, a palavra de Deus e não amar a própria vida. Aleluia! É assim que se vence, irmãos. E eu quero me deter um pouco agora, eu falei um pouco sobre, eu comecei pelo fim, eu comecei falando sobre não amar a própria vida para ter vitória contra o diabo e circunstâncias. Aleluia, eu estou tão feliz hoje, gente. Eu sei que é sobrenatural essa alegria. Porque essa semana o diabo quis entristecer. Mas eu vou te dizer, a alegria que Jesus dá, não foi o diabo que deu, então ele não pode roubar. E eu digo isso para você, recebe isso para a sua vida. Quando circunstância vier, fala assim, diabo, a alegria que eu tenho, não foi você que deu, então você não vai roubar. É assim que se vence, isso é a palavra. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, isso é a palavra. A alegria é arma de vitória, é arma de guerra poderosa. Aleluia, estou feliz. Então, eu comecei pelo fim, como eu já disse, mas agora eu quero ir no meio, rapidamente dizer que a palavra do testemunho que eles deram, ou seja, em face à tribulação, eles falaram
e testemunharam do Evangelho. Em face da tribulação, da perseguição e do problema, das circunstâncias, ele testemunharam. O que quer dizer testemunhar? Testemunhar significa falar a mesma coisa. Quando alguém vai para um tribunal, ser testemunha de uma, me ajudem, de uma audiência, né? Aí fala, agora venham as testemunhas. Aí o que é que as testemunhas vão dizer? As testemunhas vão dizer o que foi que elas viram naquela situação, né? Então nós vimos que aconteceu isso, aconteceu aquilo. O que é que a testemunha está falando? Ela está falando a mesma coisa que ela viu. Testemunhar é falar a mesma coisa. E a Bíblia está dizendo que o crente, ele vence falando a mesma coisa. Que mesma coisa? Falando a palavra de Deus, falando as mesmas coisas, falando o que está escrito. Eles o venceram, falando o que está escrito, como Jesus fez. Não de pão vive o homem, não só de pão vive o homem, diabo, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Depois o inimigo leva Jesus e mostra os reinos do mundo, a glória, o poder, e o diabo diz... Olha, eu vou dar tudo isso para você. Olha a glória. Irmãos, a gente não tem dimensão o que foi que Jesus viu. Mas a Bíblia diz que ele viu todos os reinos e toda a glória do mundo. Imagina toda glória, toda riqueza, todo deslumbramento, toda pompa de todos os reinos que já existiam no mundo. Imagina aí. Não era coisa pouca não, né? Então o diabo mostrou isso. Talvez algo se abriu, uma dimensão espiritual se abriu, e Jesus pôde ver, sentir o que é ser um rei, estar na glória do mundo, ter todo o poder, ter todos os aplausos, ter todas as pessoas o servindo, ter todo o conforto. Tudo isso Jesus estava ali vendo, era palpável para ele estava tocando. E o diabo fala, eu te dou tudo isso aqui, ó, se você se prostrar e me adorar. Então ele vem com a proposta de quê? Para Jesus, olha como é bom para a carne, olha como é bom para a alma, olha a glória do mundo, olha como é bom o mundo, eu te dou, vai, se prostra. E Jesus falou Deuteronômio, Jesus citou a palavra, Jesus disse, só o teu Deus adorarás, e só a Ele darás ou prestarás culto. Sabe, em meio a... Se era tentação, gente, é porque Jesus sentiu vontade. Sabe que Jesus sentiu vontade realmente de tomar posse de forma antecipada? Porque Ele é o rei do mundo. Ele vai tomar posse, irmãos, do reino do mundo. A Bíblia fala que no período do milênio, depois da grande tribulação, Jesus vai voltar com a sua igreja e Ele vai sentar num trono em Israel e Ele vai reinar sobre todas as nações da terra. Então, qual era a proposta do diabo? Toma antecipadamente posse do que já é teu. Então isso não era errado, é dele os reinos do mundo. Alô? A questão é a intenção que está por trás. Então coisas vêm para a sua vida e você precisa discernir de onde é que isso está vindo. Eu vou repetir isso, porque você vai precisar disso essa semana. Isso aqui é lícito, mas eu pergunto, o que é que tem por trás? Jesus não ia se submeter ao diabo. Ei, deixa eu te falar, meu irmão, pode ser até lícito, mas não se submeta ao diabo, nem o tempo dele, nem a hora dele, não. É no tempo de Deus, é na hora de Deus, é com a bênção de Deus. Tomar posse antecipada é prejuízo. Deus está falando algumas coisas aí. É prejuízo. Depois ele vem e fala, ele não consegue de jeito nenhum, ele fala, então, ó, sobe aqui no pináculo do templo, o lugar mais alto do templo, se joga daqui, faz um espetáculo público, porque está escrito. Então ele usou a palavra, está escrito, ó, ele vai mandar anjos para te segurar. Agora imagina, gente, agora desculpe o termo, o parangolé, a presepada. Jesus, para provar que era filho de Deus, se jogando lá de cima, aí lá vinham os anjos do céu, pega ele. Era um espetáculo público. Era a tentativa de dizer, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, olha aqui Israel, todos olhem quem eu sou, me reconheçam. Era justo? Sim, mas não era a hora, nem era o propósito de Deus. Vocês estão entendendo pelo Espírito, meus irmãos? E Jesus disse,
Novamente a palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. Em nenhum momento Jesus se submeteu, mesmo sendo coisas lícitas. Mas o que estava por trás era a intenção de Satanás de ser uma pedra de tropeço. Então nem tudo que é bonito, florido, maravilhoso, que afaga teu ego, olha o que está por trás. Sabe, irmãos, talvez as pessoas vão olhar para você quando você passar a viver assim e dizer assim, você é muito seco. Você é muito sem emoção. Sabe, irmãos, você não foi chamado para viver na emoção. Nós somos chamados para viver no Espírito. Porque a emoção da gente pode nos enganar. Quando a gente está com fome, quando a gente está com sede, quando a gente está com necessidade física. Quantos adultérios, quantas fornicações acontecem porque há necessidades físicas. E o silêncio vai reinar. A gente tem que falar, que é a igreja, né, gente? E olha, eu não tenho problema nenhum de falar. Porque o Senhor vai cobrar de mim depois. Então, quantos casamentos, né? Quantas associações, quantos negócios são feitos pela necessidade? Não, meus irmãos, tenham muito cuidado. Tenha muito cuidado, seja racional, ande pelo Espírito, observe as intenções, lembre-se, a palavra de Deus ela é apta para discernir propósitos e intenções do coração. Às vezes o propósito pode até parecer legal, mas a intenção lá dentro não é boa. E sabe, irmãos, cuidado com a intenção, porque a intenção errada é o ambiente onde Satanás faz festa, é o parque de diversão de Satanás. E eu te digo, Satanás, ele não tem intenção boa, ele só vem matar, roubar e te destruir. Não pensa que ele vai te dar nada, porque ele te ama, ele é bonzinho para você. A proposta dele é, eu vou destruir você lá na frente. E como o pastor sempre diz, existem pessoas que o diabo ele dá corda, deixa a corda aí. Aí quando a pessoa não tem mais palavra de Deus dentro dela, não tem mais temor nenhum, sabe, ela está fria, aí o Satanás puxa a corda, e ela não tem onde se segurar, nem onde se fortalecer, porque ela não tem mais fé. Alô? É isso que acontece com algumas pessoas, a fé foi minada. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E a primeira coisa que Satanás faz é cortar as vias de comunicação. A pessoa não tem interesse de ouvir a palavra, a pessoa não tem interesse de ler a Bíblia, a pessoa não tem interesse mais nas coisas de Deus. E o que é isso, meus irmãos? É a forma que ele tem de cortar as comunicações de Deus em nossa vida. Eu estou te dando hoje chaves de vitória na sua vida. Chaves de vitória em sua vida. Chaves onde você vai estar num lugar tão forte em Deus, discernindo tão claramente todas as coisas, tão claramente, que o inimigo vai ter dificuldade em te enganar. Dificuldade. Aleluia. Escolha, meu irmão, minha irmã, escolha ser dirigido pelo Espírito Santo e não pela tentação de ser suprido no seu ego, temporariamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cuidado com seu ego, querido. Cuidado com sua autopromoção. Cuidado quando você está se achando demais. Cuidado. Pode ser que você esteja ouvindo propostas que não vêm de Deus. Pai, em nome de Jesus, essa palavra que o Senhor me deu um dia, eu ministro à sua igreja. Pai, que seu povo seja blindado nas suas emoções e que eles possam discernir intenção que está por trás das palavras. Que eles possam, no momento de conflito, dizer, para trás de mim, Satanás, porque você não cogita de coisas de Deus, mas coisas de homens, coisas humanas, coisas da terra, coisas terrenas. E a sabedoria terrena, ela é carnal e ela é diabólica. Mas a sabedoria de Deus, ela é eterna,
ela edifica, ela é boa e ela traz muito fruto. Pai, Tu está preparando a igreja forte e poderosa para os últimos dias. Senhor, graças Te dou, porque Tu és o Deus que forja o nosso caráter, a nossa alma em Ti. Tu és um Deus que começasse a boa obra e o Senhor está construindo cada dia coisas novas. Trabalha no nosso interior nessa noite, ó Deus, pelo Teu Espírito, porque eu sei que é o Teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós não temos poder de convencer ninguém, nem uma formiga, mas o Teu Espírito é poderoso no nosso meio. Oh Deus, eu Te louvo. Igreja, ore agora ao Senhor, ore ao Senhor. Aquela música que cantou, eu acho que foi a terceira música, que é uma música antiga que vocês tocaram, grande. Vamos cantar essa música, só essa música, enquanto nós nos consagramos diante de Deus. Aleluia.